Bem, com muito prazer receber no meu canal o senador Omar Aziz. O senador Omar Aziz é o presidente da CPI da pandemia, e não preciso nem apresentá-lo, e hoje o Brasil o conhece, porque o Brasil acompanha a CPI, e o admira muito, senador. Queria, já de introdução, colocar isso, porque eu tenho falado que a CPI, além de grandes serviços que já prestou ao Brasil, prestou mais um outro, que apresentou senadores que o Brasil não conhecia, ou seja, o Estado conhecia o senador, mas o Brasil não conhecia senadores excelentes, que tem sempre essa ideia muito de querer jogar o bebê água suja do banho fora, né? E falar assim, todos senadores. Não, nós vimos grandes senadores, a CPI tem apresentado isso para o Brasil inteiro, e o senhor certamente é um deles, conduzindo com muita propriedade, e não é fácil, presumo, as sessões lá da CPI. Então, muito obrigado, senhor, por ter aceito o meu convite, senador. Queiroga vai depor dia 18, e obrigado por ter aceito o convite. Bom, professor Vila, eu que agradeço o convite e sempre que eu puder contribuir para esclarecimentos ou discussões pontuais sobre economia, segurança pública. Eu sou presidente da Comissão de Segurança Pública do Senado. Nós vamos, após a CPI, nós vamos discutir muito essa questão que hoje aflige. É uma pauta importante para o Brasil, mas que hoje está meio escanteada por causa da pandemia. A pandemia supera, né? Você vê que nós estamos vivendo um momento difícil economicamente e nessa questão da doença. Bem, o ministro Queiroga ele foi chamado novamente por uma razão, a retirada da pauta de discussão do CONITEC sobre esses medicamentos que não são comprovados cientificamente. Não dá para entender que depois de 5 meses que ele esteve na CPI, mais de um ano se discutindo isso, a CONITEC não chegue e não traga um relatório final. Veja bem, porque o presidente da República não quer. Você não pode substituir a política na área da ciência. Não há política. Ciência é ciência. Ciência se respeita. Não adianta. Então, veja bem, o governo não quer admitir que o que ele propagou, o que eles fizeram, o que aconteceu na Prevent Senior, o que aconteceu em unidades básicas de saúde, o que aconteceu em vários locais do Brasil, foi um erro que levou à morte de muitas pessoas. Se a CONITEC agora vier com um relatório dizendo, olha, hidroxicloroquina não serve, ivermectina não serve, isso não serve, e desmonta aquela narrativa que o governo montou com aquele gabinete paralelo, é lógico que você sabe que isso é uma admissão de culpa. Então, nós sabemos muito bem, tivemos acesso à parte do relatório que vem dizendo que não recomenda, não recomenda, não recomenda, não recomenda, mesmo o médico ali na unidade hospitalar prescrevendo isso. Então, e somatizado a isso, vejo o depoimento daquele médico ontem e do paciente da Prevent Senior. Volto a repetir aqui, professor Vila, nós não estamos aqui para quebrar a empresa, nós não temos interesse que os associados que pagam mensalmente lá, amanhã ou depois, não tenham um plano de saúde. Nós queremos responsabilizar o CPF, quem foi, as pessoas. Nós não podemos cometer o erro em outras investigações em que, depois, aquelas pessoas que eram acusadas de dar propina, de fazer negociado, elas pagaram lá uma multa, devolveram o dinheiro e estão soltas, só que os trabalhadores dessas empresas estão desempregados. E isso nós não queremos. Então, o ministro Queiroga tem 3 assuntos que ele tem que debater com a gente. Primeiro, a questão dos jovens e adolescentes, por que ele disse que não tinha que se vacinar. Está mal explicada essa história. Ele só volta atrás porque o Supremo manda vacinar. E agora o Supremo decide que quem tem que decidir são estados e municípios. Segundo, uma questão muito grave para a gente, muito grave, que é referente ao ano que vem a vacinação. Cientificamente estão sendo comprovados que a vacina, depois de 6 meses, é preciso aplicar uma dose extra. E nós temos que avançar, nós não podemos esperar o ano que vem
acontecer outra calamidade para comprar vacina. Então, qual é o planejamento que o Ministério da Saúde e o governo têm? Até porque, se você olhar o que está determinado de recurso para o ano que vem, é apenas 7 bilhões. Nós já gastamos em torno de 40 bilhões na compra de vacina esse ano. 7 bilhões não dá nem para o cheiro. Nós temos que saber também. E essa terceira questão, que foi colocada no início por mim, é a questão da Conitec. Perfeito. Senador, a questão do relatório. O relatório deve ser apreciado e aprovado dia 20? Sim, não houve mudança do calendário. Dia 18 nós ouviremos o ministro Queiroga, está previsto isso. Dia 19 o senador Renan Calheiros irá ler o relatório, será disponibilizado para todos os membros do colegiado ali da CPI, e a população também vai ter acesso. Deve haver pedido de vista para os membros que apoiam o governo devem querer fazer mudanças e tal, e devemos votar no dia 20. Dia 20 nós vamos votar o relatório, se Deus quiser, se não tiver nenhum percalço. Não vai ser uma votação simples e rápida, vai ter muita discussão, é normal. Aquela é uma casa de discussão, né? As tipificações para essas pessoas que estão sendo investigadas, se forem indiciadas pela CPI, vai ter várias tipificações, cada um naquilo que a CPI apurou. E eu espero que, após isso, os órgãos responsáveis que nós vamos entregar esse relatório possam continuar as investigações e as punições necessárias daquelas pessoas que erraram, que nós chegamos a 600 mil vidas perdidas no Brasil. Sobre o relatório, eu queria colocar algumas questões ao senhor, senador. A questão de Haia está colocada no Tribunal Penal Internacional? O senhor acha que isso vai ser uma questão colocada pelo relatório? Veja bem, você sabe que nós tivemos auxílio de vários juristas, nós tivemos auxílio de pessoas que atuam das universidades, da Universidade de São Paulo, Rio Grande do Sul, de várias universidades, e pessoas já experimentadas nessa questão de Haia, que já atuaram em Haia. A primeira reunião que nós tivemos, eu acho que a doutora Denise, eu não lembro o nome, me desculpe, mas de uma pessoa que já atuou dentro. Então, nós não iremos tomar nenhuma decisão sem ouvir essas pessoas primeiro. Então, o relator, nós tivemos várias reuniões numa semana com a OAB, com jurista, com um grupo prerrogativas, outras personalidades que juridicamente estão muito mais preparados que qualquer um dos membros da CPI para falar qual é a tipificação. Eles têm acompanhado a CPI. Eu me impressiono às vezes, professor, porque a gente não tem noção de nível de intelectualidade de quem está vendo a CPI. É todo mundo, da pessoa mais humilde a doutor, a pessoas que tiveram a oportunidade de se aprofundar nos seus estudos, e juristas renomados aí que querem contribuir, e eu espero que possam contribuir. Então, eu dizer ao senhor para onde nós vamos, ou exemplo, não é uma decisão minha isolada, e não vai ser uma decisão isolada de nenhum dos membros. Nós teremos auxílio dessas pessoas para poder concluir esse relatório na tipificação de crime e qual é o órgão que nós devemos encaminhar isso. Não é só questão de Haia. Sim. Questão também o que vai para a PGR, o que vai para o Ministério Público Federal, o que irá para os Ministérios Públicos Estaduais, porque a PGR, elas são poucas pessoas que estarão na PGR. A grande maioria estarão nos Ministérios Públicos Federais dos seus estados. O caso da Prevent Senior é São Paulo, não é Brasília. Então, ali cada um vai ter um capítulo, cada personalidade dessa vai ter um capítulo e dizendo para onde nós vamos estar encaminhando. Deixa eu fazer um parênteses, colocar para o senhor, além de, são mais de 5 meses de trabalho da CPI, né? Além de grandes depoimentos, que nós tínhamos experiências de humanidade que foram apresentadas, por outro lado, apareceu um Brasil cruel,
né? Um Brasil que eu imaginava o senhor que não existia. Eu me assustei com vários depoimentos, né? Inclusive dessa semana, né? Como é que o senhor lê na presidência dos trabalhos, vindo aqueles relatos, porque são relatos muito duros, porque significou, são 600 mil famílias sem seus entes queridos. Como é que o senhor, ali como cidadão mesmo, acompanhando tudo aquilo, o que o senhor sentiu de ouvindo aqueles depoimentos? A primeira coisa que você se lembra ali como ser humano é de um amigo ou um parente seu que se foi nessa Covid, como é que ele foi tratado, porque a gente não está lá dentro. No caso do meu irmão que faleceu, né, não estou aqui fazendo juízo de valor, como é que foi esse tratamento, correto? Então, quando a gente fala sobre isso, a gente fala de uma experiência ali de um paciente advogado, que se não fosse as duas filhas dele, quando é comunicada que eles iriam lá, olha, o teu pai não vai fazer mais hemodiálise, porque a situação dele é irreversível, ele vem para cá, que elas foram para cima, né? Então, esse é um caso, mas quantos outros casos parecidos com esse aconteceu que a gente não tem conhecimento, que a família não teve conhecimento, né? Quantos? Vamos lá. Você não tem noção. Então, o que eu hoje me coloco ali como uma pessoa que está presidindo uma CPI, mas que está vendo o que existe de mais terrível no ser humano, o que existe de mais cruel, né? E mais, essa propagação desse kit Covid, tratamento precoce, tratamento primário, o que vocês queiram chamar, tirado da onde? Que estudo foi feito? Se faz um estudo, o próprio presidente Bolsonaro publica na sua rede social, olha, aqui tantas pessoas que não tomaram kit Covid, 5 faleceram. Quem tomou o kit Covid, nenhum faleceu. O presidente publica isso no dia 20 de maio, dia 20 de março do ano passado. Olha, não é. Se eu publicar isso nas minhas redes sociais, eu já vou induzir muita gente ao erro. Claro. Correto? Imagina um presidente publicando isso e as pessoas leigas, se o presidente está dizendo, isso é verdade. Né? Isso é verdade. Então, eu, pessoalmente, não vejo outra situação em que esses erros cometidos, esse assodamento em relação a dizer que aquilo salva, aquilo não salva, sem nenhuma comprovação científica, a CPI deve caminhar a punição de quem praticou isso, mas também tem que servir de exemplo para outras gerações, porque amanhã ou depois, mesmo nós estamos aqui, Vila, por isso desse memorial às vítimas, sim, quem quer que esteja no Congresso, quem quer que esteja na presidência, tem que se lembrar dos erros que foram cometidos, não haver assodamento, e sim consultar pessoas que possam contribuir para que a gente possa salvar o maior número de vidas, coisa que, infelizmente, nós não conseguimos no Brasil. E se a gente reduziu hoje o número de óbitos, é porque a CPI e a sociedade organizada, principalmente vocês da imprensa, pressionaram o governo, que não acreditava na vacina, a vacinar o povo brasileiro. Porque se hoje o Brasil está sendo vacinado, é contra a vontade dos dirigentes maiores do nosso país, que mostraram por várias vezes não terem interesse de comprar vacina. Foi o caso da Pfizer, da Coronavac, que foi oferecida desde o ano passado e o governo, né, disse, não, imunização, daqui a pouco está todo mundo infectado, vai morrer algumas pessoas, mas nós vamos ter imunização pela doença. O presidente se posiciona isso com o primeiro-ministro inglês, fala isso com o primeiro-ministro inglês, que quase morre de Covid. Tá certo? E ele leva aquilo até numa chacota. Né? Ele disse, olha, a Pfizer é boa. Aliás, a AstraZeneca, que é inglesa, né? É uma boa vacina, Bolsonaro. É uma boa vacina. Tome a AstraZeneca. Ele fala isso. E o pessoal acha que aquilo era uma brincadeira. O primeiro-ministro inglês, você conhece melhor do que eu, o comportamento dos ingleses, eles têm um humor
sarcástico, né, daquela coisa de que sempre foram, né, colonizadores, nunca foram colonizados. Né? Nunca ninguém conseguiu colonizar. A Inglaterra, ninguém conseguiu. Hitler não conseguiu, Roma não conseguiu, a história não conseguiu colonizar aquele povo ali, que é um povo que, misturado com índios, Apache, não sei o quê, deu o que deu nos americanos, que não sabem fazer outra coisa que não ser guerrear. Por quê? É uma mistura de britânico, escocês, irlandês, sei lá, aqueles britânicos lá, junto com Apaches, que eram índios guerreiros, você sabe disso, é um historiador, sabe melhor do que eu. Eu estou falando aqui pelo que eu conheço, é pouco. Sim, sim, sim. Essa mistura de raça deu nos americanos, que não conseguem passar um ano sem entrar numa guerra. Deixa eu colocar uma questão para o senhor, um parênteses para depois colocar uma questão do Bolsonaro. Houve grandes momentos da CPI, né? Eu já estou usando o verbo no passado porque ela está quase terminando, né? Mas aquela quarta-feira, quando o senhor cedeu a presidência dos trabalhos ao senador Fabiano Contarato, vai ser uma das cenas marcantes desse ano e para sempre, né? Como é que o senhor teve aquele, vamos dizer, estalo, numa linguagem mais popular, de convidar o senador Fabiano Contarato a sentar na cadeira do presidente, que tinha sofrido um ataque homofóbico do depoente, aquele senhor chamado Otávio Facuri? Como é que foi aquilo? Nós tínhamos conhecimento do que ele postava sobre mim, sobre o Randolph, e Sim. sobre mim, falou de mim, da minha família. Aí ele virou para mim, mas eu não lhe conhecia. Pô, o cara me conheceu ali e já mudou de opinião. Vagabundo, né? Espertinho, achando que com aquilo ia me demover daquilo que nós pensávamos em conduzir o depoimento. Né? Eu tinha conhecimento aqui. Tanto é que eu dou a parte para o Randolph, dou a parte para o Humberto e digo, não, primeiro você faz seus 15 minutos, que depois eu dou a parte para o Contarato. Porque aquilo, eu fico me lembrando da minha juventude, você da sua juventude. Como nós já fomos homofóbicos, como é que a gente fazia certas brincadeiras que hoje não dá mais para fazer. Porque se você se colocasse um minuto no lugar do Contarato, que já é um homem adulto, já é uma pessoa vivida, o quanto esse homem sofreu desde criança. Imagina, Vila, como essa pessoa, esse ser humano, certo? Esse ser humano que acredita em Deus como eu acredito. Veja bem, ele crê em Deus. É uma pessoa que pratica a crença dele. Aí imagina, você passa na sua cabeça, né, quando a gente era... Porque eu venho de uma família árabe ou italiano, quer dizer, aquelas culturas que não havia uma orientação para os filhos. Coisa que eu dou hoje para os meus filhos, a orientação. Eu explico o que é racismo, eu explico que não deve ser feito isso, que você não pode querer ser melhor do que ninguém. Falo isso e corrijo muitas vezes, porque às vezes uma criança solta alguma coisa e diz, nunca mais faça isso. Não faz isso, porque isso aí você vai fazer uma pessoa sofrer, e ninguém merece sofrer. Às vezes, uma palavra mal colocada dói mais do que um tapa na cara da pessoa. O tapa vai passar dor. Aquilo fica no coração pro resto da vida. Eu me coloquei ali no lugar dele, dizendo, o que esse cara sofreu e quanto a sociedade ainda é estúpida em fazer esse tipo de usar esse preconceito. E vindo de um empresário bem-sucedido, rico, é um cara que não precisa de mim nem de você para viver bem. E lá ele fala. Aí eu disse, esse tipo de coisa, e eu conhecendo o Contarato, que é um cara que fala muito bem, conhece os artigos, é uma pessoa que se expressa bem, eu digo, essa CPI, ela coloca ele aqui, eu boto ele na presidência da comissão, para ele não falar para o Facuri, para ele falar para o Brasil. Porque existem muitos Facuris no Brasil, não é só o Facuri que estava sentado ao meu lado. Igual a ele, tem muita gente aí no Brasil. E talvez aquilo pudesse mudar a opinião, ou a pessoa se retrair e pensar, espera aí, estou falando de um homem. Porque quando ele diz-me assim, você tem uma família, eu também tenho, você tem filhos, eu também tenho.
né? Então, é uma coisa que mexeu, né? Ele me agradeceu muito, ele me ligou para me agradecer. Eu disse: não estou fazendo isso por você, Contarato. Você é um cara hoje que Deus botou a mão em cima e te colocou no Senado. Quantos Contaratos tem aí que são humildes, são pobres e que não podem ter o direito de defesa que você está tendo aqui agora? Quantos não queriam fazer isso no teu lugar para mostrar para o pai, para a mãe, para o filho, para a irmã: olha, eu sou um ser humano, eu não sou um animal. Nem hoje em dia. Quando eu era criança, você também foi criança, eu acho que a gente tem praticamente a mesma idade. Sim, sim. Nós era moleque, a gente andava com estilingue, brincava na rua, jogava bola na rua, topava o dedo, chegava em casa com o dedo todo quebrado, se ralava. Né? A gente tinha mais imunidade que tem hoje, que as crianças hoje ficam mais em apartamento, lugar. Não tem imunidade que nós tivemos na nossa infância. Quando a gente era criança, a gente não tinha noção de certas coisas. Até pegando corda, quantas vezes a gente via um cara fazer piada contra preto, sabe? E todo mundo, kkkk. Só que você não entendia que aquele cara estava sofrendo demais. A gente evolui, faz autocrítica, pede desculpa toda hora que tem que pedir. E eu te digo, não dá para um adulto do tamanho dele ainda pensar dessa forma. Então, o Contarato, ele não estava ali, não era o senador Contarato. Era um ser humano que estava ali dizendo: olha, meu irmão, sem ofendê-lo, sem gritar com ele, sem dizer: você tem família, eu também tenho. Eu não te faço mal nenhum. Eu sou uma pessoa que crê em Deus, que Ele está entre nós, e te digo mais: a tua família não é melhor do que a minha família, para você me ofender. Então, esse recado o Contarato deu para o Facuri, mas foi para centenas de milhares de Facuris que tem por aí pelo Brasil ainda, que pensa dessa forma, infelizmente pensa dessa forma. Uma última questão, senador. Bolsonaro e os bolsonaristas atacaram durante a CPI o senhor todo santo dia. Era fake, usava as redes sociais, e o presidente voltava, atacava. Que reflexo isso teve aí no Amazonas, onde o senhor já foi, inclusive, governador? As pessoas, como é que elas receberam esses ataques sistemáticos dessa rede de ódio bolsonarista? Quem me conhece sabe que eu não sou de arregar. Olha, o primeiro esporro que eu levar não é isso que vai me fazer mudar meu comportamento. Aqui, como em qualquer lugar do Brasil, tem pessoas que é pró e contra o presidente Bolsonaro. É política, né? Mas eu tive muita solidariedade de muita gente. Nas ruas eu ando aqui, vou para bairro, amanhã mesmo eu vou ter 4 reuniões de bairro. Essa semana, que é uma semana que nós não vamos estar em Brasília, eu vou para vários municípios do interior. A minha relação política é muito boa com todos os prefeitos do estado. Mas isso é o seguinte: eles estavam acostumados a quando você fazia uma crítica, eles cancelavam você na rede social. Eles não conseguiram cancelar. Primeiro começaram a dizer que a CPI não ia dar em nada. Depois a gente abre um debate que, felizmente, 99% da imprensa brasileira comprou, que era um debate que tinha que ter. Então, se você fizesse, um jornalista, não vou dizer você, qualquer jornalista, um dia antes fizesse uma crítica ao comportamento do presidente, de manhã ele chegava naquele cercadinho e a Rede Globo, Rede não sei o quê, quer dinheiro, não sei o quê. E o Vila não sei o quê. Não é? Ele fazia isso. Sim. E aqui nas redes sociais dele replicava o dia todo. Então, nunca mais ele foi para o cercadinho. O debate se instalou no Brasil, nas cidades. As pessoas começaram a perceber que a política que ele quis implementar no Brasil não deu certo, nem de um nem de outro. O presidente Bolsonaro, ele cria narrativa
e passa para a população como se fosse verdadeira. Ele diz assim, não, eu não quis entrar porque o Supremo disse que não era para me intervir, era governador e prefeito. Olha, o preço da gasolina está caro porque o governador não quer abaixar o ICMS. Eu já reduzi em zero, era 17% a cesta básica, né? Eu reduzi para 1%. Sabe quando é que repassaram para o consumidor isso? Nunca. Não se repassa, porque no Brasil não há controle. O governo não controla os preços. Se você compra num supermercado, é um preço, no outro é outro. Se você for para uma taberna, é outro. Se você for para uma quitanda do bairro, é outro. Não há controle. A gasolina não é tabelada. O diesel não é tabelado. O gás não é tabelado. Então, Manaus, quanto custa o preço do gás em Manaus? R$ 110. Tem município do interior do Amazonas que custa 140 por causa do transporte. Não. Eles sempre tiravam dele e jogavam para os outros. A culpa é dos outros. A culpa é da imprensa. A imprensa não presta. A imprensa está querendo dinheiro. É isso. Eles querem dinheiro. Eles querem dinheiro. E passava isso, e com uma rede muito bem formada, né, conseguia passar essa verdade dele, essa narrativa dele. A CPI fez com que as pessoas passassem a debater. Quando eu disse no início, que é impressionante, que não é uma classe social, intelectual, não. É todos, é da pessoa mais humilde, do ponto de vista de estudo, do ponto de vista de situação financeira, a pessoa mais abastada e que teve a oportunidade de ir para uma faculdade, fazer doutorado, e hoje é professor. Eles estão debatendo o que a CPI está discutindo, com os nossos erros, com as nossas falhas que todo humano tem. Nós cometemos erros, vamos cometer, mas a gente comete erros, Vila, mas faz autocrítica. Sim. O presidente persistiu nesse erro, que foi o tratamento precoce e a imunização de rebanho. Valeu. Senador Omar Aziz, muito obrigado, mas muito obrigado mesmo por essa entrevista. Eu não sei, Vila, onde você mora. Moro em São Paulo, aqui em São Paulo. Mas nós vamos fazer questão, eu faço questão, que a gente, assim que tiver com o relatório pronto, entregar um relatório para você guardar. Vida, claro. Isso é histórico, é uma coisa histórica, não é uma coisa que a gente pensa que vai acontecer e é uma coisa normal. Não é normal. É uma CPI que era muito desacreditada no início, pessoas que não conheciam, olha, o Omar é isso, está envolvido nisso, está envolvido, não vai dar em nada, não sei o quê. Esse era o argumento deles. E eles quebraram a cara, porque o que nós mostramos para o Brasil, como foi feito esse tratamento, mostra realmente como é que é. E a preocupação minha, que depois da CPI, a gente precisa debater um pouco, Vila. Não só você, mas eu acho que nós temos que debater. Sim. A pandemia da Covid matou muita gente, mas está vindo uma pandemia que também é drástica para o país, que é a pandemia da fome, da miséria. Terrível. Essa pandemia já está nas cidades. O outro dia, dando uma entrevista para o Datena, ele me disse, senador, o senhor sabe quantas pessoas moram nas ruas de São Paulo? Eu falei, não, 60 mil famílias moram nas ruas de São Paulo. 60 mil famílias que vivem na miséria. Isso é maior do que a grande maioria da cidade do meu estado. Exato. Quantos municípios em São Paulo tem 60 mil pessoas morando? Não tem 60 mil famílias, não tem. Não tem. Aqui, senador, só para dar um dado, eu estou numa região considerada privilegiada da cidade. Sim. As pessoas, o lixo vem à noite recolher, vem o caminhão do lixo. Antigamente, até recente tempos atrás, as pessoas abriam o lixo para pegar reciclagem, para usar para reciclagem. Era mais papelão e plástico. Isso. Agora, eu vi, não é uma vez, vi várias vezes, famílias reunidas em torno do saco de lixo comendo o jantar daquelas famílias, o jantar com todas as aspas do mundo, era abrindo o saco de lixo, pegando restos de comida. A fome é uma questão fundamental. Eu me lembro, quando eu era criança, eu morava em Garça, no interior de São Paulo. Eu nasci em Garça. Sim. A minha avó, uma italiana, à noite, a gente morava perto de uma praça ali central de Garça.
É uma área boa, bonita e tal. À noite, eu me lembro que passavam pessoas com uma panela. Uma panela, eles levavam a panela, e a minha avó ia na porta e pegava um pouco da comida que ela fazia para a gente e dava para aquelas pessoas comer. Não catava no lixo, o pessoal mesmo fazia aquele tipo de... Sim. Eu estou falando da década de 70, não estou falando agora, mas o que eu vejo hoje aqui em Manaus, o interior é bem diferente, tá? O interior, o caboclo, ele está acostumado com a floresta, ele vive muito da floresta, o peixe, a farinha, ele consegue se alimentar. Mas em Manaus tinha pobreza. Sempre teve, qualquer cidade tem pobres, mas agora tem miséria. A pessoa não tem o que comer. Então, essa pandemia que está se instalando no Brasil, né? Essa pandemia, ela é mais drástica porque isso há consequências, há efeitos colaterais, aumenta a insegurança, aumenta o roubo, aumenta a morte, porque o cara vai morrer de fome, ele prefere ir roubar, matar alguém para comer. E a gente tem perdido o Estado brasileiro, quando eu falo Estado, é governo federal, estadual e municipal, está sendo ocupado por facções que estão financiando alimentos para essas pessoas. Ela recruta um jovem para ser traficante, dá 50, 100 reais por semana, para ele levar uma criança de 10 anos, 11 anos, para levar droga, e esse cara que está alimentando a família. Então, esse é um debate que o Brasil tem que ter, é um debate importante dentro da corrida presidencial. Eu acho que todos os presidentes têm que debater isso, que a pandemia, nós já estamos encontrando uma solução para ela. É você se proteger, usar a máscara, e a vacina. Nós vamos diminuir, mas não há outra forma de você combater essa pandemia da miséria, da fome, que não seja com a distribuição de renda, que não seja com programas sociais que possam reintegrar na sociedade as pessoas que hoje estão praticamente no looping da sociedade. Ou fazemos isso, ou vamos perder muitas vidas também por causa dessa pandemia, que é uma pandemia que eu chamo da miséria e da fome. Perfeito, senador. Só uma observação, seria importante publicar o relatório até em forma de livro, e o Senado tem estrutura para isso? Vamos fazer isso. Seria muito importante, porque é a CPI mais importante desse século, é uma CPI histórica, e isso que o senhor falou, nós temos que olhar agora para frente para ver as sequelas, que são as sequelas físicas, emocionais e sequelas econômicas, e que afeta especialmente os mais pobres, né? Então, agradeço muito o senhor ter aceito o meu convite, aguardo o relatório e numa próxima vez nos encontramos aí, senador. Prazer muito grande, professor, falar com o senhor, e eu sempre estarei à sua disposição. Você desculpa os horários, porque Não, às vezes não tem problema. Às vezes eu me programo aqui, aí fica difícil. Muito obrigado pelo espaço. Valeu, senador. Muito obrigado mesmo. Grande abraço. Abraço.